Crônicas das Trevas é um jogo de fantasia urbana e investigação, sendo a segunda edição do Novo Mundo das Trevas. A primeira edição, ainda chamada de Novo Mundo das Trevas, foi lançada em 2004. E com o livro As Crônicas do Deus Máquina, lançado em 2013, onde teve revisão das regras. E em 2015, o livro base foi lançado já com as regras revisadas e renomeando a linha para Crônicas das Trevas. A linha de jogos de Crônicas das Trevas possui vários jogos que focam em seres sobrenaturais diferentes, usando regras desse livro como base. Contudo, o livro em si pode ser usado para jogar com mortais que descobrem o mundo sobrenatural e tentam investigar seus mistérios sombrios. Infelizmente, a segunda edição do livro só tem em inglês, e assim como a primeira edição dos outros jogos, só a primeira edição do livro base foi trazida para o Brasil. Se você quiser saber mais, eu fiz um vídeo explicando isso e também as diferenças entre o velho mundo das trevas e o novo, link no card na descrição. Mas se esse livro não é sobre jogar com seres sobrenaturais, então sobre o que é? O cenário de Crônicas das Trevas é um mundo de sombras e segredos, onde o sobrenatural se esconde em becos escuros, em casas assombradas, ou às vezes em plena vista, entre seres humanos aparentemente comuns. É um mundo de fantasia urbana onde o sobrenatural existe em meio ao mundano, porém escondido à vista na maioria das pessoas. Você joga com humanos normais que descobrem o sobrenatural após começar a investigar as ocorrências estranhas na sua vizinhança, escola ou no trabalho, indo cada vez mais fundo no mistério do que está realmente acontecendo. Isso é basicamente a estrutura que o jogo te dá para montar seus próprios mistérios sobrenaturais. O Crônicas das Trevas é uma abordagem de caixa de ferramentas, onde o jogo te dá ferramentas para você criar o seu mundo das trevas, com os mistérios, segredos e terrores que combinam mais com o tipo de história que você quer contar. Eu recomendo dar uma olhada na primeira edição, caso queira inspiração, já que não só está em português, como também dá ideias bem legais para ambientação. O maior diferencial da segunda edição é o Deus Máquina, uma entidade misteriosa que utiliza de pessoas normais e anjos para criar infraestruturas, que são estruturas impossíveis de conseguirmos compreender por sua aparente infinita complexidade, e são utilizadas para concretizar os projetos do Deus Máquina. Normalmente, essas infraestruturas são ocultas da maioria das pessoas, mas de vez em quando, as engrenagens que as compõem se tornam perceptíveis a algumas pessoas. Eu poderia até explicar o que é o Deus Máquina, mas a verdade é que nenhum livro dá uma resposta, porque não é para existir uma resposta pronta. O livro te dá possibilidades, mas no fim, é o narrador que define a verdadeira natureza da entidade, caso queira definir. Apesar que muito do jogo é fácil a você mesmo, ele te dá muita base para trabalhar em cima e criar o que você quiser dentro de um mundo gótico moderno. No meu vídeo sobre as diferenças entre Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas, eu mencionei brevemente como é o sistema Storytelling de Crônicas das Trevas. Mas para refrescar a memória, esse jogo usa o sistema Storytelling, que é baseado em montar uma parada de dados de vários D10, somando atributo e habilidade relevante. Cada dado que rola o número 8 para cima conta como um sucesso, e caso haja algum dado que role 10, ele é rerolado até ser um resultado diferente de 10, adicionando um sucesso para cada valor de 8 ou mais. O quão difícil um teste é definido pela retirada ou adição de dados da parada de dados. A maioria das rolagens só requer um sucesso, contudo com 5 ou mais ocorre um sucesso excepcional, que é o sucesso crítico do sistema. A falha dramática, que é a falha crítica do sistema, ocorre quando se tem uma falha, quando não se rola um sucesso, então o jogador escolhe tirar uma falha crítica e recebe XP. Ou quando a penalidade reduz a parada de dados para 0 ou menos, então se rola um dado de sorte, que é um único D10, onde apenas 10 conta como sucesso, e na segunda edição esse 10 não é rerolado. E se tirar 1, ocorre uma falha crítica. Tem também situações, condições, méritos e equipamentos que podem tirar a rerolagem do 10 ou podem te permitir rerolar um dado no 9 e no 10 ou até no 8, no 9 e no 10. Ou então até rerolar uma vez qualquer dado que não tenha rolado um sucesso. Mas geralmente essas qualidades na rolagem são situacionais. Existem mecânicas opcionais bem interessantes caso você tenha interesse em fazer investigações, perseguições ou conflitos sociais mais interessantes ou mais aprofundados. O combate é relativamente simples e existem méritos que te dão mais opção no combate. Mas caso o combate esteja muito arrastado e você querer algo mais rápido e dinâmico, existe o Down and Dirty, ou baixo e sujo. Essencialmente, todo o combate é resolvido em uma única rolagem. Isso realmente vai ou deve terminar na morte dos personagens jogadores, mas é uma boa forma de resolver conflitos de forma rápida. Muitas mecânicas da primeira edição foram convertidas para condições e tilts. Eu vi uma tradução de fã que localiza tilt como estado, então eu vou amigavelmente roubar o termo. Condições representam alguma coisa na história que afetou o personagem. Geralmente, quando um personagem consegue resolver uma condição, em vez de deixar ela acabar por conta própria, ele ganha XP. Algumas condições são persistentes, onde é preciso algo específico ou muito esforço para resolvê-las. Estados representam uma circunstância que afeta o ambiente e os personagens, como tempestades, alagamentos e temperaturas extremas. Durante o combate, condições se tornam estados. Quando o estado termina, o personagem do jogador não ganha XP. Existem mecânicas e sistemas muito interessantes, como a de criação de horrores e de seres efêmeros, que são os espíritos, mas acho melhor deixar isso para outro vídeo para explicar em mais detalhes. E eu também ainda não entendi aquele diagrama de espírito do livro
aquilo é muito confuso. Uma mecânica muito importante em Crônicas das Trevas é a integridade. Essa é a representação da sua autoimagem, saúde da mente e da alma. Quando você é atacado por algo sobrenatural, testemunha ou faz algo mundano, mas horrível, por exemplo, ir contra um código moral pessoal, ou fazer algo que a sociedade considera inaceitável, você arrisca um ponto de quebra, que é basicamente um teste para ver se você mantém sua integridade intacta, ou se você perde um pouco de si no processo. No jogo, quando você arrisca um ponto de quebra, você ganha XP, enquanto na vida real você ganha a oportunidade de fazer terapia. Com XP você pode aumentar características do personagem, comprar méritos, que é a junção de qualidades antecedentes, e como também existe terapia no jogo, você pode aumentar sua integridade ou comprar pontos perdidos. O bom da segunda edição é que o custo para comprar pontos é fixo, então é bem fácil medir o poder de um personagem, principalmente quando você joga com seres sobrenaturais. A última mecânica que eu quero explicar é como se inscrever de graça e acionar o sininho é importante para você não perder nenhum vídeo futuro. Valeu! Além do jogo básico com mortais, a linha Crônicas das Trevas tem vários jogos para você ser vários tipos diferentes de seres sobrenaturais, de vampiros, lobisomens, magos e changelings, a monstros de Frankenstein, pesadelos vivos, caçadores, que são humanos normais com muitos recursos, demônios, múmias, humanos trazidos de volta à vida por espíritos e essencialmente Seth Brundle do filme A Mosca. Alguns jogos de Crônicas das Trevas têm ideias similares ao Mundo das Trevas, mas são bem diferentes em execução. Algumas pessoas dizem que Crônicas das Trevas é um remake de Mundo das Trevas, mas eu acho que é mais preciso dizer que é uma reimaginação. Pega algumas ideias anteriores, mas faz elas de forma diferente, além de adicionar ideias novas. Os jogos da linha atualmente são Vampire Wrecking, Lobisomem Os Destituídos, Mago Despertar, Changelings Perdidos, Caçador Vigília, Gastos Devorador de Pecados, Múmia Maldição, Protexus Criados, no original por Myth and the Created, Demônio a Descida, Besta Primordial e Transgressores Renegados, no original Deviant the Renegades. Como cada jogo funciona e o que de novo traz ao sistema, eu posso falar em um vídeo dedicado a cada um. Na primeira edição, o livro do Mundo das Trevas era o livro de regras base, enquanto os outros jogos adicionavam regras específicas. Na segunda edição, cada livro da linha tem as regras base descritas em cada livro, então você só precisa do livro principal de cada jogo que você quiser narrar, seja vampiro, lobisomem, mago e enfim, por aí vai. As regras são as mesmas entre os jogos, usando mortais como base. Isso é muito fácil de ver na criação de personagem, que posso fazer um vídeo só disso, onde você começa a criar um personagem como mortal, então é adicionado o tipo de ser sobrenatural de acordo com o jogo que você vai jogar. O crossover, ou misturar tipos de criaturas diferentes na mesma campanha, é possível e o sistema é relativamente amigável a isso. Suplementos como Contagion Chronicle, Crônica de Contágio, tem várias regras adicionais de como você pode melhorar o crossover, além de trazer um cenário muito massa sobre um contágio sobrenatural que está afetando todo mundo, seja mundano ou sobrenatural. Existem dezenas de suplementos para a primeira edição, que não requer muito trabalho para adaptar para a segunda, que por si só já tem muitos suplementos. Armory Reloaded e Hurt Locker são bons suplementos caso você queira expandir o combate e as armas disponíveis em seus jogos. Second Sight e o suplemento de fãs Second Sight Third Eye expandem os poderes sobrenaturais que aparecem apenas como méritos simples no livro base, além de adicionar em regras como Red Magic ou magia limitada numa tradução livre, apesar que eu traduziria como magia limiar ou algo assim. É um tipo de magia acessível aos mortais, que não são magos, que é bem diverso e é focado em afetar as outras pessoas. Slasher traz o que o nome diz, slashers, que são assassinos sobrenaturais que um dia já foram humanos, mas agora são máquinas de matar sem humanidade. Geralmente são antagonistas de caçadores. Dark Eras Companion e Dark Eras 2 Electric Boogaloo, tá? Não se chama Electric Boogaloo. Suplementos que trazem sinais de períodos históricos para jogos específicos, similar à Idade das Trevas para o Mundo das Trevas, como no caso de Thunderworld, ou Mundo Dividido, que se passa no período Neolítico e lida com magos pós-queda de Atlântida e lobisomens antes da morte do pai lobo. Damnation City, suplemento de Vampire Wrecking, é um suplemento sobre como criar uma cidade para o jogo, similar a um By Night, sendo um livro mais generalista, onde você pode criar uma cidade fictícia e usar a própria cidade natal. Mas para mim é um suplemento tão bom para criar cidades em fantasia urbana que eu recomendo mesmo que você não vá narrar Wrecking ou Crônicas das Trevas. Eu ficaria até amanhã falando dos suplementos gerais ou de cada jogo, mas acho que dá para dar uma ideia já de como cada linha de jogos dá uma base massa para você criar o seu novo Mundo das Trevas. O livro cita algumas obras para inspiração, vou citar algumas delas, mas algumas que acho relevante aos temas, tom e atmosfera. O Corvo, tanto o quadrinho de James O'Barr quanto o filme que saiu em 1994, são excelentes em temas adultos, tom sombrio e atmosfera gótica para Crônicas das Trevas. Já aviso que o filme é pesado e os quadrinhos mais ainda. Além de violências de drogas, tem abuso sexual e imagens perturbadoras. Não recomendo para menores de 8 anos. Na real, se você tem menos de 18, nem é pra você estar jogando Crônicas. O Exorcista de 1973. Outro filme pesado, mas que encaixa bem na inspiração
inspiração para conflitos pessoais e muito terror. O Exterminador do Futuro, de 1984. Sim, o livro cita Exterminador do Futuro, que apesar de não ser um filme de terror, é uma história sobre uma mulher perseguida por um monstro implacável por causa de uma maldição de família. Faz muito tempo que eu não vi o primeiro filme, então eu vou acreditar no que o livro tá dizendo. O clima neo-noir de Los Angeles iluminado por luz de neon é uma boa inspiração também. Ser Humano, no original Being Human, a série britânica de 2008, é sobre 3 seres sobrenaturais, um vampiro, um lobisomem e um fantasma, que vivem na mesma casa e lutam para manter sua humanidade. O ambiente de fantasia urbana e conflitos interpessoais é uma boa inspiração caso você queira uma campanha do tipo, mesmo que você não vá fazer crossover. Tem também uma versão estadunidense de 2011, mas essa eu não assisti. Anjos da Noite, no original Underworld, uma série de 5 filmes de 2003 a 2016, com uma atmosfera gótica e sombria, conflitos entre 2 seres sobrenaturais, os vampiros e os Lycans, são lobisomens. É uma inspiração interessante, ainda mais para quem gosta mais de conflitos físicos. E ainda tem um tanto legal de política, ainda mais no primeiro filme. Por mais que seja o epíteto de sobretudos e katanais em telhados, eu gosto muito da série. E se serve de algo, a estética puxa tanto o mundo das trevas que a White Wolf, dentre alguns outros fatores, processou a Sony na época que o filme ia lançar. Mas eu falo disso no futuro vídeo sobre a White Wolf. O que Fazemos nas Sombras, filme de 2014 e série de 2019, são uma boa inspiração para quem quer fazer uma mesa mais descontraída. E sendo sincero, é assim que sua mesa provavelmente vai ser, pelo menos no off, e talvez no on também. Você tem interesse em jogar Crônicas das Trevas ou nem conhecer? Já teve alguma experiência com Crônicas das Trevas ou com o novo Mundo das Trevas? Comenta aí. Caso queira comprar o livro base de Crônicas das Trevas, na descrição eu vou deixar um link de afiliado. Porém, a segunda edição só tá em inglês e a primeira edição, traduzida pela Devir, aparentemente não tá mais disponível na loja deles. Se você gostou do vídeo e quiser ver mais, dê uma olhada nesse vídeo que está aparecendo nesse momento. Valeu, falou!